coração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação. Queridos, queridas amigas, abençoados filhos de Deus, que bom estarmos mais uma vez junto a Seite Noé, assistindo essas palestras maravilhosas, que só engrandece o nosso espírito. Então ficamos muito felizes pela participação de cada um de vocês, para que nós possamos realmente ter uma vida como a Seite Noé nos propõe, a vida do verdadeiro Filho de Deus, de paz, de amor, de alegria, prosperidade. Então são nessas palestras, nesses conteúdos, que nós iremos observar com bastante atenção, para que nós possamos aplicá-los em nossas vidas e ter o retorno que nós merecemos, né? Esse é o objetivo do ensinamento da Seite Noé. Então sejam todos muito bem-vindos, todos aqueles que compartilharem conosco desse vídeo, sejam realmente muito felizes, serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, então temos também que agradecer a superintendência dos educadores por esse momento tão especial, né, que estamos oportunizando para fazermos esse estudo, e dizer para vocês que o tema de hoje realmente é um tema grandioso, muito bom. Novo ano, e nós temos assim um espírito de alegria, de tudo, parece que o universo começa a brilhar de uma forma diferente para nós, né?
Então, é exatamente nesse momento que a Seitonoye vem nos presentear com esse tema de hoje, desta nossa palestra, desse nosso estudo, para que nós possamos aproveitar essa virada de ano que vamos ter, porque o nosso Sagrado Mestre, o Masaharu Taniguchi, ele já nos diz que ano novo, vida nova, é a cada dia, é a cada momento. Mas, como a mente cósmica está voltada para esse momento, né, de renovação, de novo ano, então nós aproveitamos também esse momento para renovar a nossa fé, a nossa consciência, expandir nossa consciência. Então o tema que nos foi solicitado para o nosso estudo é exatamente: viva a transformação que você quer. Então já deu para sentir que a palavra-chave é transformação. Viva a transformação que você deseja. E não temos nem muito a pensar, nem conjecturar. Se é o que eu quero, é ser feliz, é ser próspero, é ser saudável, ter harmonia, enfim. Então, nós vamos trabalhar exatamente buscando esse processo de essa transformação. Mas, para que essa transformação realmente aconteça, o primeiro ponto que nós temos que visualizar é exatamente saber quem eu vou transformar. Ou seja, aquela velha pergunta, né, que todos nós já conhecemos tanto: quem eu sou? Quem eu sou? Parece algo muito antigo já, né? Uma palavra muito dita, muito proferida, mas poucas pessoas param para fazer essa autoanálise. Quem eu sou? O que eu sou? Para que é a minha vida? Qual o sentido da minha vida? Então isso é fundamental. Então nós vamos ter esse livro, vamos iniciar através desse livro que nós gostaríamos e recomendamos. Vocês não podem imaginar que livro maravilhoso é esse. É exatamente a potencialidade latente do ser humano. A potencialidade. Seitonoye trabalha muito nisso, né? Na nossa extrair essa possibilidade que nós temos. Que é nada mais, nada menos do que a vida de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, as dádivas de Deus em nós, e faz esse conjunto de potencialidade no ser humano. Então, nesse livro maravilhoso, a potencialidade latente do ser humano, do nosso querido e amado professor Yoshihiko Iwasaki. Eu adoro os livros que ele escreve, porque são assim muito pessoal. Parece que ele está escrevendo e a gente conversando com ele. Quem o conhece, né, sabe muito bem os termos que ele coloca, como assim, são bem naturais. Então já vamos iniciar. Vamos retornar depois bem no início do livro, mas para iniciarmos o nosso estudo, que é essa transformação, que nós, a partir desse momento, já estamos nos propondo a fazer. Tá? Temos que nos propor. Eu vou fazer algumas. Quem não precisa fazer alguma transformação? Alguma mudança? Todos nós precisamos, né? E devemos. Então aqui ele vai exatamente começar por essa pergunta que nós acabamos de falar, que é: conheça a si mesmo. Esse fica na página 36. Vou facilitando para quando vocês adquirirem o livro, que já tem, fazer esse estudo aqui mais detalhado. Tá? Conheça a si mesmo. Esse é o ensinamento básico para se aplicar a religião na vida cotidiana. A gente talvez nunca tenha feito esse link de conheça a si mesmo dentro da religiosidade, da espiritualidade e da nossa vida cotidiana. Né? Tudo a ver. Nós precisamos conhecer a si mesmo através de quem somos como seres espirituais, filhos de Deus, e para aplicar na nossa vida cotidiana. Mas ele diz mais um pouco o seguinte: o ser humano se torna aquilo que julga ser. Se eu perguntar para você como você está, como você se julga que está ou é, você vai me responder: eu não estou bem, as coisas não estão indo bem, porque você está vivendo esse processo. Mas esse processo que nós estamos vivendo, que não é o que nós desejamos e merecemos, não é o que realmente o verdadeiro. Tá? Então o ser humano se torna aquilo que julga ser. Portanto, é essencial mantermos sempre a convicção de que somos
filhos de Deus. Eu sempre procuro falar isso em palestra. Depois que a gente chega na Seitinoye, essa palavra, somos filhos de Deus, vai se tornando, parece, uma linguagem comum. Ela nunca deve entrar no processo do comum. Sempre trazer uma alegria, uma renovação de fé para nós. Que bom, eu sou filho de Deus. Vibrar. Né? Não simplesmente sou filho de Deus, não. Sou filho de Deus com vibração, alegria e gratidão. Não tenha pensamentos como sou fracassado, sou infeliz, sou inútil. Mesmo diante das dificuldades, não reclame, nem se queixe, pois esta postura mental seria idêntica a afirmar mentalmente: sou um fraco, não consigo superar essa dificuldade. Ou seja, quando nós confirmamos, quando nós cremos, quando nós acreditamos, não tem como não ser realizado. Não tem como não ser manifestado na nossa vida fenomênica. Isso é que nós precisamos entender. Nos amarmos ao ponto de, mesmo dentro da dificuldade, essa consciência, sou filho de Deus. Eu tenho uma potencialidade latente em mim, grandiosa do Filho de Deus. Exteriorizar. Esse é o grande momento da Seitinoye. Ela vem nos ensinar não só a orar, mas colocar a oração em prática, como vivência do dia a dia. Orar não é só ajoelhar ou fazer a meditação Shisokan, ir a um templo, não. Orar é como nós vivemos. Esse pensamento positivo, esse pensamento de uma pessoa de fé, consciente, 24 horas, a nossa filiação divina, que somos filhos de Deus. Isso aí vai fazer a diferença. Mais um pouco ele diz: quando a pessoa vive reclamando e se lamentando, sua mente se torna sombria e sem ânimo e diminui cada vez mais. Então nós temos aquelas pessoas que você vê assim meio taciturna, tá tudo bem, tá tudo bem. Você sente que essa pessoa não está vibrando. Eu tenho um artigo, um livro até de uma gramática portuguesa, que é bem interessante quando ele faz esse tipo de questionamento. Quando ele diz: você vive ou você existe? Então tem pessoas que vivem e outras existem. Né? Então nós precisamos realmente estar dentro do processo de vida. Vida é evolução, é movimento, é crescimento. As plantas, a natureza está aí nos dando essa lição a todo momento. Quando a pessoa vive reclamando e se lamentando, sua mente se torna sombria e seu ânimo diminui cada vez mais. Com isso, as dificuldades ao seu redor são superdimensionadas e passam a parecer uma barreira intransponível. Eu não consigo, vou desistir. É a barreira intransponível, né? Quando nós colocamos essas dificuldades. Devemos saber que Deus jamais coloca diante de uma pessoa, no Filho de Deus, um problema que ela não consiga resolver. É importante nós termos essa consciência. Se essa situação, não vamos nem considerar com a palavra problema, né? Se essa situação, que para mim está adversa, eu não vou conseguir resolver, a primeira pergunta: quem irá resolver por mim, a não ser o mesmo? Nem Deus, eu digo tanto isso em palestra, nem Deus pode lhe ajudar se você não se ajudar. Se você não acreditar que vai conseguir mudar essa situação. Pense assim, acredite assim. E fechando essa parte, ele diz aqui: devemos saber que Deus jamais coloca diante de uma pessoa um problema que ela não consiga resolver, nem lhe atribui um fardo tão pesado que ela não possa carregar. Essa palavra que a gente encontra na Bíblia, né? Ele fala isso com muita propriedade. É a própria pessoa que transforma uma tarefa em obstáculo intransponível e aumenta o peso do seu fardo com pensamentos como: sou incompetente, não consigo superar esta dificuldade. Então, são esses tipos de pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos, que nós vamos transformar. Vamos decidir conosco. Está chegando um novo momento, como o mestre diz num artigo maravilhoso. Cada ano que nós recebemos, como eu recebi agora 2025,
O mestre diz que é uma folha em branco que Deus está nos presenteando. E você vai escrever o que você quiser nessa folha. Então, esse estudo é para isso. Para nós já nos prepararmos para escrever nessa folha chamada 2025, tudo que nós merecemos, que Deus já nos proporcionou. Isso é imprescindível acreditar. Não dá para fazer planos no futuro que eu estou achando, será que eu vou conseguir? Não. Na Seitoria nos ensina a ter essa fé, realmente, tudo que eu desejo, Deus irá providenciar. Muito obrigado. E nós vamos fazer a nossa parte para receber. Claro, né? Então, o primeiro capítulo desse livro, é a página 15, ele vai dizer para nós o verdadeiro conceito do ser humano. Então, é como se nós tivéssemos há pouco tempo observado os conceitos que não são verdadeiros, né? Conceitos falsos. E aqui é o verdadeiro conceito do ser humano. O verdadeiro ser humano não é corpo carnal. Esse é o primeiro conceito. E esse realmente é para espírito muito evoluído como nós. Quem estiver participando desse momento nosso, desse vídeo, vai ter que ter essa consciência. Porque sem essa consciência, tudo vai ficar meio complicado para a gente romper essa barreira, para transformar. A nossa palavra-chave hoje é transformação. Tá? Então, para nós transformarmos a nós mesmos, esse é o ponto básico, eu não vou transformar meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, não. Eu transformo a mim mesmo. Como é essa transformação? É o que nós estamos estudando aqui. Trazer aquilo que não me pertence, como filho de Deus, como um ser divino, e voltar à minha imagem verdadeira, contemplar e agradecer e viver. Então, exatamente o verdadeiro ser humano não é corpo carnal. Esse foi o despertar do nosso Sagrado Mestre, e é o despertar que ele quer que cada um de nós também tenhamos. Essa consciência, né? Eu não sou essa matéria. Essa matéria é apenas um instrumento para a manifestação da vida de Deus. Mas o que rege minha vida é a vida de Deus em mim. Esse coração que pulsa, esse cérebro que trabalha, essa circulação perfeita, tem algo muito grandioso que comanda, que é a vida perfeita de Deus em nós. Ai, que coisa boa! Começar um novo ano com esse sentimento, né, queridos? Então, aqui ele vai dizer, pensamos normalmente que o ser humano é corpo carnal. Isso é o natural. Né? Se eu me vejo assim, eu me reconheço assim. Que vemos todo o tempo com os nossos olhos físicos. O corpo carnal, na ocasião do nascimento neste mundo material, está com seu tamanho físico pequeno, frágil e sem agilidade. Os bebês, né? Os recém-nascidos. Mas, com o passar dos anos, essa pequena massa física se desenvolve, aumentando seu tamanho e peso. E por acompanhar o desenvolvimento do corpo físico, os seres humanos comumente passam a acreditar que o seu eu verdadeiro, sua essência, seja o corpo material. Então, eu sou isso aqui. 1 metro e tanto de altura, tantos quilos, enfim. Nós estamos realmente tendo uma visão muito pequena nossa, né, como filhos de Deus. Entretanto, há muitas pessoas que começam a sentir certa incoerência a respeito do conceito de o ser humano é corpo carnal. Tem pessoas que não aceitam muito, né, esse ensinamento que aceitam devem nos dizer que nós somos espírito. Tem até medo, né? Porque antigamente nós víamos a coisa, você é espírito, você não é matéria. Nós já achávamos que estava passando já para o mundo espiritual. E você ter a consciência, eu sou espírito, é sinal de vida muito longa. Porque o espírito não morre, é vida eterna. Né? Então aqui na Sutra Sagrada, na Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade, isso que ele falou, quando a gente chega pequenininho, vai crescendo, olha como essa parte que o mestre explica para nós, como é linda. Quando eras óvulo, no ventre de tua mãe, não possuías pulmões, coração, nem estômago. Embora o óvulo seja totalmente desprovido de órgãos, quando nele se aloja a vida, esta cria, a partir do nada, os pulmões, o coração
o estômago e os demais órgãos. Então, isso é a criação de Deus em nós. Não tem como duvidar dessa vida grandiosa de Deus, por isso nós somos seres espirituais grandiosos. Nós não somos matéria. Essa é a grande transformação e o grande salto quântico que nós vamos dar para esse novo ano. Agora, o corpo carnal na ocasião do nascimento, como ele falou, é todo esse processo que a gente viu. É um crescimento natural. Mas o início desse processo nós acabamos de ver. Quando éramos óvulo, tudo foi sendo criado. Pulmões, coração, estômago, e tudo funcionando de uma maneira muito perfeita. Muito perfeita. Não temos como duvidar. Não temos como duvidar a presença de Deus em nossa vida. E por acompanhar, ele diz aqui, hoje em dia, muitos estudiosos estão percebendo que o verdadeiro valor do ser humano é algo que está oculto, invisível, como a inteligência, a sabedoria, a personalidade, entre outros elementos intrínsecos. Se o ser humano não passasse de simples matéria, certamente não teria capacidade de pensar. Isso porque a matéria não é dotada dessa capacidade de pensar. O que pensa é exatamente o que está no interior desse corpo carnal. Essa mente. E essa mente faz parte da sabedoria de Deus. O ser humano é capaz de pensar em Deus, Todo-Poderoso, pois no âmago de sua vida ele o conhece. Está em contato com ele. Como é bom, depois que estão chegando na segunda, que começamos a praticar a meditação Shinsuka. Como isso fica convincente dentro de nós. Né? Eu não vivo, Deus vive. Eu não vejo, Deus vê. Eu não ando, Deus anda. Então você realmente incorpora, numa linguagem assim mais, talvez, fenomenal, no modo de falar, mas é você sentir realmente a presença de Deus na sua vida. Já não, você não é mais, né? Como nós falamos no canto evocativo de Deus. As minhas obras, já não sou eu quem as realiza, mas a força, mas a vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Então, se o ser humano não o conhecesse a Deus, não poderia pensar nele. Eu não posso pensar numa pessoa que eu não sei quem é, que eu não conheço. Bem interessante nessa colocação, bem convincente, né? Então é isso que nós temos que entender. Quando você conhece uma pessoa, que você tem uma ligação com essa pessoa, você lembra da fisionomia, você sente vontade de chegar junto, às vezes você pode sentir até o perfume dessa pessoa, dependendo da sua ligação com essa pessoa, da sua amizade, do seu amor. Assim também esse sentimento nosso com Deus, essa unidade. Então, se o ser humano não conhecesse a Deus, não poderia pensar nele. Da mesma forma que as pessoas que nunca experimentaram o uísque não podem ter a noção exata a seu respeito. Ou os japoneses vivem no Japão e que nunca tiveram a oportunidade de ver uma fruta brasileira, jabuticaba, por exemplo. Não pode ter ideia a respeito das características, do sabor, da textura dessa fruta. Então, só a meditação Shisokan faz com que nós, mesmo que não conheçamos, porque Deus não se manifesta em forma, né, mas só em vibração. Mas dessa forma, na meditação, você contempla Deus através dos seus atributos, do amor, da sabedoria, da vida, da provisão. Isso vai sendo uma coisa muito forte, vai criando um elo, algo muito grandioso entre nós e essa vida de Deus em nós. É o reconhecimento que faz com que nós criemos esse contato direto com Deus. Essa consciência, eu sou Deus. Nossa, essa aí já é mais séria, né? Mas a verdade é essa. Aqui na página 17, ele vai dizer o seguinte, ainda vamos ver um outro livro, vou já passar para ele. Ele vai falar algo também que nós estamos estudando dentro da transformação, como nós iniciamos dizendo, precisamos conhecer a nós mesmos, que nós também denominamos de autoconhecimento. Nós precisamos nos autoconhecermos. E aqui é quando ele fala exatamente isso. A necessidade da transformação do conceito. Já vimos uma parte disso. Qual era o nosso conceito anterior? Que éramos seres
carnais. Eu sou isso que aparento ser. Né? E esse conceito, essa transformação, vai ser mudada na medida que eu vou me auto-reconhecer. As células do corpo humano estão constantemente se renovando. Ao longo do tempo, muitas células antigas morrem e são substituídas por células novas. Eu acho que nem todo mundo sabe disso, né? Acha que a gente só vai envelhecendo. Não. As células estão sendo renovadas. O corpo que nós temos com 10 anos de idade, 15 anos, 18 anos, não é o mesmo de agora. Poderiam até dizer, nós não somos a mesma pessoa. Na época, né, que a gente iniciou tudo isso. A ocorrência da transformação, substituição, significa o surgimento de algo novo. Então, essa transformação é para que nós possamos abrir um espaço para que algo novo venha para a minha consciência. Uma mudança radical. É esse o ponto que a Sétima está para nos oferecer aqui na face da Terra. Não havia necessidade de mais um ensinamento religioso. Já temos bastante igrejas para nos ajudar na nossa fé, na nossa caminhada. Mas ela vem com a linguagem desse despertar da consciência humana. E isso é grandioso demais. Nós só temos que louvar, eu pelo menos agradeço 24 horas a Deus, participar desse sagrado ensinamento. A ocorrência da transformação, substituição, significa o surgimento de algo novo. A substituição do tecido celular ocorre quando as células velhas morrem e são eliminadas. É exatamente esse momento que nós precisamos saber e regozijarmos conosco. Meu, que bom! Está sendo por isso que a Sétima vem nos alertar. Vigiai, como Jesus já pediu, vigiai e orai. Vigie o que você pensa, vigie o que você fala. Porque naquele momento está sendo renovado células, e essas células estão captando exatamente o meu sentimento. E elas vão trazer para o meu corpo físico exatamente os sentimentos que elas encontraram como casa para o seu habitat. Então precisamos ter muito cuidado. Manter esse pensamento sempre de positividade, sempre de fé, sempre colocando Deus à frente de tudo. Né? Isso realmente vai nos dar muitas condições de uma vida grandiosa. Vamos agora passar para um segundo livro e eu gostaria de fazer uma solicitação a vocês, queridos que estão assistindo. Deem likes, tá? Para que outras pessoas, nós podemos oportunizar outras pessoas a assistirem essa programação da Seito Noé, que é tão grandiosa. Então, quanto mais likes nós dermos, mais vocês fizerem algum comentário, cidade que vocês estão, se estão gostando desse conteúdo que estamos estudando hoje. Então, por favor, não perca tempo. Manda bastante, tá? O nosso programa ficar cada dia mais grandioso e ajudando a muitas pessoas, como está nos ajudando. Tá bom, queridos? A gente fica muito grato. Muito obrigado. Então vamos agora passar para esse livro aqui, que também é um livro que eu diria que é de cabeceira para mim. É mais ou menos no nível do que acabamos de ler, que é A Potencialidade Latente no Ser Humano, do professor Yoshihiko Iwasaka. E esse aqui, Você é Dono de Potencialidade Infinita, que é exatamente... Eu digo que esse livro também é muito rico porque ele é compilado. Ele tem... Talvez se a gente for fazer uma somatória, eu nunca tive ainda esse cuidado, mas qualquer dia eu vou fazer. Quantos livros estão compilados aqui? Da Verdade da Vida, muitos, da maioria da literatura está aqui. Tá? Você vai ler um capítulo, quando você olha lá no final, está ali, trecho escolhido do livro e tal. Então, por isso que ele também é tão rico, tá? Tão grandioso. Então, aqui, vamos ver no livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita. Não esquecer nunca isso. Essa potencialidade infinita é tudo que nós acabamos de estudar. Deus em nós faz as obras. Não tem como essa potencialidade não ser infinita. É importante nós reconhecermos. Então aqui no capítulo ele vai perguntar o seguinte: o que é o ser humano? O que é transformação? Segundo a fisiologia, as células subdividem-se e se multiplicam. Diante dessa explicação, há quem pense que as células iniciais, dando quase uma continuidade que nós terminamos naquele livro, né?
Diante dessa explicação, há quem pense que as células iniciais permanecem e elas são acrescentadas novas células. Mas, no momento em que ocorre a divisão de uma célula, esta deixa de existir, sendo substituída por células novas. Transformação, então, significa desaparecimento de algo que existia e surgimento de algo novo. Então, nós estamos nos transformando a cada momento, a cada hora. Que coisa maravilhosa! Conclui-se, portanto, que o corpo humano passa por contínuas transformações desde o nascimento. As partes moles, os tecidos moles do organismo, estarão totalmente mudadas após 3 ou 4 anos de vida. Decorrido 15 anos, até mesmo as partes duras, como os ossos, os dentes, estarão totalmente mudados. Isso significa que o corpo com que a pessoa nasceu será praticamente outro quando ela completa 15 anos. 15. Imagina, quantos corpos nós já trocamos, quantos grupos de células, né? E quando a pessoa completa 30 anos, seu corpo está totalmente diferente de quando ela tinha 15. É importante nós termos essa consciência. Passemos agora para o mesmo livro, só adiantamos aqui um pouquinho a página, vamos aqui na página 62, quando ele fala aqui, relação entre vida e sabedoria. Prossigamos a reflexão sobre o que é a vida. A vida está intrinsecamente ligada à sabedoria. É tanto que na nossa meditação Shinsokan, temos os oceanos, né, onde nós vamos contemplar as dádivas de Deus, que ele coloca como oceanos pela infinitude de dádivas de Deus, por isso o oceano, a palavra oceano, e nós começamos exatamente a primeira dádiva que o mestre coloca para nós, da meditação, sabedoria. Após sabedoria vem amor e a seguir vida. Então, 3 pontos que não dá para ser separado. Ter sabedoria para manifestar o amor e o amor para manifestar a vida. A vida está intrinsecamente ligada à sabedoria. Por isso, o organismo sabe quais os elementos componentes das diferentes partes do corpo e também a ordem em que eles devem ser dispostos. Imagina, gente, o que é o corpo humano. As pessoas que estudam medicina sabem muito bem o que significa. Eu acho que todo mundo teria quase que uma obrigação de ser uma pessoa altamente espiritualizada, porque ele tem a oportunidade de dissecar um corpo humano e ver a grandiosidade que é essa máquina, fenomenicamente falando, né? Essa circulação, esse cérebro, acho que eles devem ficar assim, paz, meu Deus, que coisa fantástica. Ninguém criou, a não ter sido algo muito especial, algo divino. E ele vai dizer, por isso o organismo sabe quais os elementos, componentes das diferentes partes do corpo. E também a ordem que eles devem ser dispostos. O que é para ir para o intestino, vai para o intestino. O que o estômago tem que fazer, ele faz. De uma perfeição. Nós temos só que dizer, agradecer a Deus 24 horas por essa grandiosidade. Deus é vida. Deus é vida infinita e também sabedoria infinita. Sabedoria e vida não existem separadamente. A vida é sabedoria. Sabedoria é amor. Enfim, tudo é proveniente de Deus. Por ser difícil expressar Deus em uma só palavra, costumamos dizer que Ele é vida infinita, sabedoria infinita, amor infinito. Não significa que a vida, sabedoria e amor existam separadamente. Tudo é atributo de Deus. Manifestando-se a vida, revela-se a sabedoria. É uma sequência natural. O que é sabedoria? Manifestando-se a vida, revela-se a sabedoria. Só através de como você vive, você está provando para você, você é uma pessoa cheia de sabedoria de Deus. Aquela pessoa intuída pelas ideias de Deus. Isso é a verdadeira sabedoria. E a vida nos proporciona manifestar a sabedoria. Não tem como manifestar a não ser dessa forma. Manifestando-se a vida, revela-se a sabedoria. E o que é sabedoria? Observamos, por exemplo, uma folha da árvore.
Olha que reflexão para nós. Observamos, por exemplo, uma folha da árvore. Nela está patente a ação da sabedoria de Deus. Eu, depois que cheguei na Seitonoye, eu aprendi a observar muito a natureza, as folhas, as flores, as cores, as tonalidades. E eu fico muito encantada. Eu fico assim, muito envolvida naquele momento. Era algo que antes a gente via, né? Mas hoje é diferente. As nervuras da folha, é tudo isso que ele faz. Observamos uma folha da árvore, nela está patente a ação da sabedoria de Deus. As nervuras se ramificam, desenhando um belo e delicado rendilhado que nenhum método artificial pode criar. Como você não pode crer em Deus, na sabedoria e no amor de Deus, na vida de Deus? Na própria natureza. Não tem exemplo mais forte para nós vermos Deus através da natureza. É a forma mais simples que nós poderíamos ver. Talvez a mais difícil para alguns. A mais difícil. Por isso que a Seitonoye vem enfatizando tanto agora. Né? É uma religião, filosofia de vida, uma ciência que tem enfatizado muito a parte sobre a natureza, a reverência à natureza. Poucos locais religiosos estão trabalhando como a Seitonoye está trabalhando. Deus, natureza e seres humanos. E antes nós dizíamos Deus, seres humanos e natureza. Ela inverteu, botou Deus, natureza e seres humanos. Muito, muito interessante. Essa parte final que ele está colocando, vamos a partir de agora também, essa reverência de olhar, de ver a presença de Deus, a sabedoria de Deus. E enxergar isso significa reconhecer algo que está em mim. Ele nos dá essa oportunidade maravilhosa. Né? Ele diz aqui sobre as nervuras, ele fala, agora a árvore. O que a árvore faz? É uma simples árvore, está paradona lá, só o vento balançando as folhas. Será que só isso? A missão da árvore? Não. A árvore absorve os nutrientes do solo por meio da raiz, assimila-os, assim como nós nos alimentamos, né, do almoço, do lanche, da água, e se desenvolve. Ao mesmo tempo, realiza a grande função que nos ajuda na nossa respiração. Manter um organismo vegetal numa determinada temperatura. Elimina as células velhas e elementos inúteis. Em suma, a sua ação fisiológica processa-se em perfeita ordem. Esse fato evidencia que ali está agindo uma grande sabedoria. Onde existe vida, existe sabedoria. Cabe a nós manifestar essa vida com a sabedoria de Deus em nós. E a meditação Shinsokan nós vamos compreender para podermos realmente, quem ainda não pratica, procura comprar o livreto Meditação Shinsokan e outras orações. Maravilha! Isso é aquela cartilhinha que a gente estudou no início dos nossos estudos. Né? O A, B, C. Pode fazer a meditação lendo. Vai lendo lá. Né? Vai lendo até começar a assimilar, depois você vai fechar os olhos e vai fazer a meditação. Não precisa ficar aquela coisa muito rígida. Ai, acho que eu não consegui falar dos oceanos. Não. Faça com amor. Faça dessa certeza de ligação intrínseca. Eu e Deus estamos nesse momento juntos. A vida de Deus pulsa em mim grandiosamente. Essa é a finalidade de qualquer oração, não só da meditação. A meditação, o próprio nome dele, medita, para toda a mente, toda essa parte fenomênica de todos os problemas e contempla o mundo que Deus criou. Lá no Gênesis, quem já leu a Bíblia, já deve ter lido no Gênesis, ele criou de uma forma tão grandiosa, até hoje o que é grandioso está aí pronto, e ele disse que tudo estava muito bom. É esse muito bom que nós precisamos manter. Cabe a nós manter esse bom. E tem aqui também a parte que ele fala da relação entre sabedoria e ordem. E a ordem, exatamente, é o que dá realmente sentido à vida. É o nosso Waze que nós temos no carro para poder nos ajudar a chegar na direção. É a ordem. Tudo, nós acabamos de ver a parte do nosso organismo. Tudo em perfeita ordem. O cérebro com suas funções, sem atrapalhar nada. A circulação fazendo o seu trabalho também em harmonia. Tudo na mais perfeita harmonia. Porque existe essa ordem divina. E é o que ele diz aqui. A relação entre sabedoria e ordem. Porque se você tem sabedoria, mas não tem ordem, não tem uma lei dentro de você,
Ele mostra o caminho certo. A sabedoria, por mais que seja de Deus, ela talvez não venha lhe trazer resultados como você gostaria que acontecesse na sua vida. Né? Então, só para finalizar essa nossa parte no estudo aqui, ele diz algo que também nós precisamos, como pessoas que já participamos, estamos participando do ensinamento da Sete Noé, aqueles que estão tendo talvez conhecimento pela primeira vez, né? É importante nós sabermos que nós estamos num movimento que se propõe a iluminar a humanidade. Então nós queremos ser felizes, queremos que as religiões, as orações nos dê retorno nas nossas vidas, mas nós precisamos nos comprometer e ajudar o maior número de pessoas, tá bom? Levar esse ensinamento ao maior número de pessoas. Primeiro, pratique, coloque em sua vida, mesmo que ainda não esteja um grande praticante, se sinta muito seguro, fale para as pessoas sobre o ensinamento, fale de alguma coisa que ele tocou, porque isso que nós falamos agora, esses minutos que nós estudamos, talvez algumas coisas passaram até desapercebidas, mas outras deu assim como um insight. Puxa, esse negócio que ela falou aí, né? Isso aí que o mestre fala, eu não falei nada, eu estou só seguindo o livro. Então nós precisamos colocar em prática esse ensinamento para podermos ser retorno. Estamos falando em ordem e lei, para recebermos é importante dar. E o maior dar é ajudar o próximo. É dar uma palavra de conforto a uma pessoa. É fazer uma oração. Dar uma revista da Sete Noé, um livro. Agora está chegando aí, final do ano, época de dar presentes, né? Então não tem nada melhor do que dar uma obra da Sete Noé, alguma coisa assim que a pessoa realmente evolua, cresça infinitamente. Vamos encerrar o nosso estudo com uma oração. Tá? E essa oração, como fica a critério do orientador, Deus do meu interior pediu para que eu fizesse a oração mútua, Shinshokan, a oração mútua, simplificada. É fantástica. É rápida, mas se nós tivermos assim, a consciência de nos entregarmos a Deus nesse momento e fazermos a oração com aquela consciência do tudo já recebido. Ninguém ora para pedir. Na Sete nós já aprendemos que orar é dizer, Deus, muito obrigada, tudo já está realizado, tudo já está providenciado. Muito obrigado. Essa é a grande oração. Mas os seus desejos você pode apresentar a Deus a hora que você queira, quantos você tem. Você apresenta para Deus, tá bom? Então vamos fazer a oração, mas antes eu gostaria de fazer uma oração aqui do livro Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, para nós confirmarmos a nossa fé grandiosa, para que possamos entrar na oração com esse sentimento já de certeza da presença de Deus em nós. Aí ele diz aqui, palavras para manter inabalável fé. Graças à fé, não tem inquietações, vivo em paz, com a mente serena. Não sinto nenhum temor, pois dentro de mim existem amor, infinito, inabalável fé. Então, essa fé é fundamental, imprescindível para nós orarmos. Então, essa oração, para algumas pessoas talvez que não tenham tido a oportunidade de fazer, que nós iremos fazer, Shinshokan, oração mútua. O nome já diz, né? É um orando pelo outro. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Vocês que estão participando da palestra, nesse momento já vão entrar nesse processo de contrição, de mente tranquila, de paz. E se você estiver num momento, eu gostaria de receber essa oração, receba. Porque nós vamos dividir em 2 grupos. Tipo, você pode orar para você. Se você decidir, não, eu vou preferir orar pelo meu pai ou pelo meu irmão, por uma pessoa que eu estou querendo fazer a oração, pode. Tá? Você tem que decidir, ou ora para você, ou ora para alguém que você vai dedicar a oração. Ok? Então, nesse processo, eu queria só deixar isso bem assim, com muita atenção para nós, para que essa oração seja realmente manifestada de uma forma muito grandiosa. É exatamente isso. Mesmo que você for fazer uma oração para você, que esteja passando um momento de dificuldade, doença, ou financeiro, ou na família, na hora da oração, eu vou dizer uma palavra talvez até um pouco diferente. Nós somos proibidos de pensar nessa situação, ok? Mas pensar no mundo da criação de Deus, tudo perfeito. Eu vou fazer oração para fulano que ele está doente, está na UTI, está em tal local. Não.
Nesse momento, nós vamos orar vendo essa pessoa perfeita, saudável, feliz, assim como ela é no seu estado natural de filho de Deus. É esse o retorno da oração. Mas a gente ora para a pessoa ficar bom, para arranjar um emprego, mas aí a oração não é mais uma oração, é uma súplica, né? É um reconhecimento do fenômeno. E nós temos que agora, nesse momento, pensar somente no mundo da criação de Deus. Só perfeição, só bênçãos de Deus em nossas vidas. Ok? Então vamos fechar nossos olhos. Aquelas pessoas que já têm costume, já conhecem, se não quiser ficar em postura de oração, é muito boa. Essa posição, ela gera grande energia, né? Nós sabemos que as mãos justapostas geram grande energia. Esses pontos que nós temos de força energética. Então, vamos colocar nossas mãos em posição de oração, fechar nossos olhos e agradecer mentalmente a Deus por tudo que temos, que Deus já nos proporcionou, para criar em nós esse sentimento de unidade com Deus, esse sentimento de alegria e de paz. Ok? Então vamos dar início à nossa oração. E vamos iniciar com o canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seitonoye, para indicar o caminho do céu e da terra. Protegei-nos, protegei-nos, protegei-nos. Palavras para obter a orientação de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vinde a nós e realizai esta oração mútua conforme a vossa vontade. Ó Espírito Santo de Deus, vinde a nós e realizai esta oração mútua conforme a vossa vontade. Palavras a serem mentalizadas durante a oração. Nesse momento, as pessoas que irão orar, a pessoa que vai dedicar a oração, vai mentalizar essas palavras. E depois nós vamos fazer a parte de quem está recebendo pessoalmente. Tá? Os senhores que irão orar, pensem na pessoa escolhida, ou grupo de pessoas, pode ser até mais de uma pessoa, com o sentimento de que a estivesse chamando. E mentalizem concentradamente a seguinte oração. Você é filho de Deus. Se souber o nome da pessoa, chame. Você, fulano ou fulano, é filho de Deus. E como tal, está envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as suas ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já está vivificado. Agora, você é perfeição, saúde, harmonia e alegria. Obrigado, obrigado. Agora, as pessoas que vão receber a oração, no caso que você está orando para você mesmo, mentalize esta oração. Neste momento, sou envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Lavados e purificados. Já estou vivificado. Agora sou perfeição, sou saúde, sou harmonia, sou alegria. Obrigado, obrigado. Por um segundo, contemple e agradeça a Deus. Tudo já realizado, tudo manifestado, grandiosamente, assim como é o mundo da imagem verdadeira.
agradecimento da oração, com nossos corações preenchidos de gratidão, vamos acompanhar. Deus, muito obrigado por ter atendido às nossas orações. Muito obrigado. Agora mesmo a oração foi atendida. Muito obrigado. Agradecemos o fato de nos ter escolhido como membros mensageiros do Sagrado Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé. Com os nossos corações unidos, pedimos que possamos trabalhar em prol da concretização do Reino de Deus na face da Terra. Obrigado, obrigado. Deus, sirva-se de nós, conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. E assim, queridos amigos, nós despedimos de vocês, desejando tudo de melhor para vocês como filhos de Deus, tá bom? E desde já, que esse novo ano já comece de uma forma grandiosa, que nós iniciamos hoje, com certeza. Quem estiver tendo a oportunidade de ouvir esse nosso momento desse estudo, já começa esse novo ano agora, tá bom? E Deus está lhe abençoando e protegendo, como sempre fez. Obrigada, queridos. Sejam felizes. Muito obrigada. Muito obrigada. Em um mundo em constante transformação, a educação se torna uma chave essencial para moldar o futuro. A Seitonoye do Brasil convida você para um evento único, onde o poder transformador da educação se alia à espiritualidade. De 8 a 12 de janeiro de 2025, no coração da natureza, celebramos os 55 anos das atividades dedicadas aos profissionais da educação e afins, com o 42º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores. Este encontro especial será uma oportunidade de vivenciar 5 dias de inspiração, aprendizado e conexão com a essência homem-filho de Deus. O tema deste ano nos convida a refletir sobre o papel da educação na criação de uma nova civilização, baseada na harmonia e no amor, através de palestras, meditação, oficinas, contato com a natureza e muito mais. Com uma equipe de orientadores experientes e convidados especiais, você será guiado a refletir sobre seus hábitos e a construir uma nova perspectiva de vida. Venha fazer parte deste momento histórico, onde juntos construiremos a base de uma nova civilização, unindo mente, coração e espírito em prol de um mundo mais ético e consciente. 42º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 8 a 12 de janeiro de 2025, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual em Ibiúna, São Paulo. Inscreva-se agora e venha se transformar, assim como a educação e o mundo. Muito obrigado! Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e dentro de cada um de nós existe a imagem verdadeira perfeita. Sabemos que todos somos filhos de Deus, portanto, é natural que os mais sinceros desejos de nossa alma, que fazem parte da vontade de Deus, se concretizem. A oração da cura divina, forma humana, é um canal, uma antena para se conectar com a elevada frequência espiritual de Deus por meio da oração.
Você poderá escolher o desejo e o período mais adequado a você ou a quem deseja oferecer a oração e preencher o formulário para se inscrever na oração. A partir de então, você estará em sintonia com as orações que são realizadas 6 vezes ao dia nos horários determinados, na Torre de Luz da sede central da Seitonoye do Brasil. São 18 desejos, dos quais 15 vocês conhecem. E agora temos a oportunidade de escolher também os 3 mais novos desejos, que são: manifestação do sentimento de perdão, para perdoar a si próprio e ao próximo. Expansão da consciência, para expandir a consciência de que todos os seres animados e inanimados são vida de Deus. E manifestação do sentimento de gratidão aos pais, aos antepassados e a todas as coisas do céu e da terra. Venha se inscrever na oração da cura divina, forma humana. Esteja envolvido por essa vibração de luz. Para mais informações, acesse sni.org.br ou procure na regional, núcleo, sede central ou academia mais próxima de você.